E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui na área experimental, aqui na Universidade Federal de São João del Rei, onde nós conduzimos um experimento em que a gente trabalhou com capim-mombaça em diferentes alturas de entrada. 80 centímetros de entrada ou 90% de interceptação luminosa e 90 centímetros ou 95% de interceptação luminosa. Então essa é a área experimental que vocês estão vendo aí, tá? Então aqui é uma área que tem 8 hectares. Então essa área está dividida em piquetes, então nós trabalhamos com metade desses piquetes na altura de 80 de entrada e a outra metade na altura de 90. O mais interessante desse experimento foi que a gente estava tentando estabelecer uma flexibilidade de manejo para o capim-mombaça, porque a gente já sabia a altura máxima, porque acima de 90 centímetros, quando a gente trabalha com 1,10 m no capim-mombaça, a gente começa a ter problemas relacionados a um maior acúmulo de como, maior material morto. Isso faz com que haja, então, uma diminuição na produção animal. A gente avaliou aqui vacas leiteiras, e essa flexibilidade de manejo mostrou pra gente que se a gente trabalhar com 80 centímetros de entrada e algo em torno de 40 centímetros para saída, nós vamos ter uma produção cerca de 15% a mais por animal, E consequentemente nós aumentamos o número de ciclos, porque a gente manteve uma altura menor, então a planta precisava crescer menos para chegar à altura, de manejo, e aí a gente conseguiu ter 6 ciclos quando a gente trabalhou com 80 centímetros de entrada e 5 ciclos quando a gente trabalhou com 90. Então o que aconteceu? A gente teve, além de uma maior produção por animal, a gente também teve uma maior produção por área, E a gente aproveitou melhor a terra, porque a gente encurtou um pouco esse período. Então o que a gente quis concluir com isso para poder provar e mostrar para vocês? Principalmente que plantas não respondem a calendário humano. Então essa questão da gente trabalhar com dias fixos, tanto de período de descanso quanto período de ocupação, ela não existe mais, Então o capim, ele mostra pra gente que ele tem flexibilidade, ninguém precisa ser assim muito radical nos 90 centímetros, a gente pode trabalhar com algo em torno de 80 e 90 centímetros, quiçá a gente não pode trabalhar um pouquinho mais abaixo, nós vamos também começar a testar isso em algum momento, tá certo? Então, essa flexibilidade de manejo, ela tem a ver com a capacidade de rebrotação. Planta responde à temperatura, à luz, à precipitação, nutrientes, Então, ela não está preocupada em que dia da semana é. Ela está preocupada em saber se teve acúmulo térmico suficiente. Então, a gente precisa entender que o manejo por altura é hoje o principal alvo que a gente tem que buscar, Para a gente poder ter, então, uma planta forrageira que tenha maior produção de folha, menor produção de talo, menor acúmulo de material morto. E assim possa se refletir aonde? Lá na ordenha, lá no balde, para que a gente tenha, então, uma maior produção. E, obviamente, que isso também vale para a bovinocultura de corte. Nosso experimento aqui foi com gado de leite, Que a nossa região aqui é uma região muito caracterizada pela produção de gado de leite, mas o manejo por altura precisa ser respeitado. E a gente precisa também entender um pouco da planta para poder facilitar a forma com que essa planta vai ser oferecida para o animal, para facilitar para ele a colheita e com isso a gente ter os ganhos esperados. Então esse era o recado de hoje, agradeço muito vocês e obrigada.